novamente nesse quadro maravilhoso, onde conseguimos fazer a relação de um filme e, nesse momento, O Homem que Mudou o Jogo. Se você não assistiu, aproveite e assista, porque traz insights muito interessantes, principalmente depois de você ouvir aqui as nossas considerações. Sandro Lima conosco, novamente trazendo de uma forma maravilhosa as considerações para a gente poder fazer reflexões sobre o mundo corporativo, sobre o nosso desenvolvimento humano. Tudo bem, Sandro? Tudo ótimo, Luciana. Muito obrigado pelo convite para a gente continuar falando aqui. E vamos para a segunda parte do filme, né? A gente já falou no outro vídeo, que é importante que o pessoal assista para entender melhor, que a seleção objetiva é o que dá melhores resultados, que é a teoria apresentada no filme. Então, a seleção baseada em estatísticas, números e fatos, e não uma seleção subjetiva. E agora a gente vai para o desenrolar do filme aqui, que efetivamente o Brad Pitt, que era o diretor do time, ele fez a contratação de jogadores desconhecidos, mas que pelas estatísticas eram o que tinha o melhor desempenho em determinado quesito. E ele entregou esses jogadores para o técnico e falou, monta o time, está aqui o time. Bastava o técnico colocar as peças nas funções mais adequadas. Mas o técnico, ele ainda estava preso à metodologia antiga. Eu coloco o jogador para jogar pelo status. Então, tinha um jogador lá que há 3 temporadas era o melhor na posição. Então, ele insistiu em manter aquele jogador. Sendo que nas contratações novas, desconhecidas, tinham alguns jogadores que, pela estatística, o desempenho seria melhor. Mas o técnico preferiu fazer o quê? Manter os antigos. Então, o RH da empresa entregou para a gerência, está aqui os melhores funcionários para você colocar para fazer isso. E aí o gestor da área falou, não, eu vou continuar, deixa eles aí, eu vou fazer outra coisa, mas quem vai fazer aqui eu já vou continuar usando as pessoas que eu tenho. E não aplicou. Ele tinha pessoas que poderiam desempenhar melhor na equipe e não aplicava. Foi isso que aconteceu no filme. Nossa, Sandro, e é assim, muito compatível muitas vezes com a realidade, porque toda mudança, ela precisa partir até como eu coloco muitas vezes, né? As pessoas envolvidas precisam abrir a porta do lado de dentro, ou seja, nós precisamos estar abertos para essa mudança. E diante de tantas coisas novas que a gente acabou vivendo, principalmente no ano de 2020, essa situação de mentalidade, ou seja, de nós estarmos mais abertos para situações novas, para processos novos. E o digital chegou com tudo. E principalmente quando a gente fala em digital, nós também relacionamos a processos, relacionamos a dados mensuráveis. É tão comum nas empresas a gente ouvir falar do BI, o Business Intelligence, e sendo que nós podemos ter um BI Intelligence também, no caso um Business Intelligence comportamental. Nós temos possibilidades, nós temos plataformas disponíveis. Inclusive, você que tiver interesse, na nossa descrição de vídeo nós temos parceiros, nós temos soluções que conseguem oportunizar isso de uma forma que vai gerar muito resultado com otimização de tempo, ou seja, quanta satisfação do cliente interno em antecipar um processo de seleção, que falamos no vídeo anterior, e agora falando do desempenho. E principalmente para o gestor receber o candidato ali mais adequado, que tem as competências para desempenhar aquele cargo. Mas que, como o Sandro trouxe para nós, devido aí a um modelo mental ainda muito ligado aos processos convencionais, ele acabava não contando com esses talentos. E aí eu deixo até uma pergunta para você que está assistindo o nosso vídeo e que você está à frente como gestor. Você tem se posicionado dessa forma? Você tem recebido diamantes na sua equipe? E muitas vezes, porque você não consegue, pela lente humana, talvez observar, será que você não está tendo aí um diamante escondido em que ele pode gerar muito resultado e que ele pode, principalmente, ter um engajamento muito grande com o negócio? Então, esse filme, como o Sandro trouxe para nós, traz uma reflexão muito importante e muito atual. Porque o momento que nós estamos vivendo, aonde nós estamos vivendo com novos modelos, novas técnicas, nós precisamos principalmente mudar aqui, ó, nosso mindset, nossa mentalidade. E até mesmo, né, Sandro, porque quando a gente olha para o passado, os processos que eram utilizados naquela ocasião, talvez não tinham os recursos que nós temos hoje. Então, nós precisamos realmente fazer essa relação
diante do que nós temos como recursos hoje. Vamos pegar um exemplo simples. Quais eram os benefícios ou quais eram as entregas que um celular fazia há alguns anos atrás? Você tinha um SMS. Mandava mensagem de Exatamente. texto sem nenhum anexo, sem nenhuma imagem, sem nada. E demorava. E você pagava lá Carga. 50 centavos por cada um que você enviava. Ou seja, naquele momento era caro. Hoje em dia, o que nós temos? Você Nós compartilha temos. tudo. E tempo real, online. Então, ou a gente se adapta ou você fica para trás do seu negócio. Né? E até mesmo assim, a parte, o quanto você não utiliza aquele recurso, é como você ter um carro na garagem e você não sair com o carro, você utilizar outros meios de transporte porque você não está sabendo utilizar do benefício. Ou mesmo sair dirigindo um carro e não utilizar do ar-condicionado, ou seja, que ele te traz mais conforto, ou às vezes até a segurança, né, de estar ali fechado, com o vidro fechado. Tantos recursos que nós temos hoje que são muito mais acessíveis e que às vezes o nosso modelo mental ainda não permite se usar, não permite inovar. Esse é o desafio. Os gestores têm que estar abertos a essas mudanças e ao menos testá-las e avaliá-las. E o paralelo do filme aqui, a personagem do Brad Pitt, ele falava para o técnico, escale esses jogadores que o teu resultado vai ser melhor. E na teoria, na estatística, se ele colocasse aquela equipe para funcionar com aquelas engrenagens, era a melhor combinação possível. Mas era muito difícil para o treinador enxergar isso. E ele continuava escalando as pessoas que ele tinha lá confiança, porque há 3 anos atrás eles tinham dado um resultado bom. O que a personagem do Brad Pitt fez? Ele foi lá e negociou aqueles jogadores. Mandou para outras equipes, vendeu, encerrou o contrato e obrigou o treinador, não deu mais nenhuma opção para o treinador, a não ser você vai ter que escalar o que você tem em mãos aqui. E a minha sugestão para estatísticas é colocar esse nessa posição, esse nessa posição e esse nessa posição. E aí, como o treinador não tinha mais opção, ele fez o que era planejado. E em pouco tempo, a equipe começou a funcionar como um reloginho, perfeitamente. Ela tinha o melhor rebatedor rebatendo, o melhor receptor de bolas fazendo a recepção, o melhor arremessador arremessando. Então, assim, ele não era o melhor arremessador de todos, ele era o melhor arremessador para aquela equipe, porque o jeito que ele mandava, o rebatedor ia pegar. Então, assim, era o time perfeito no papel. Quando se jogou o que tinha sido avaliado na prática, o resultado foi fantástico. Esse time ele alcançou 29 vitórias seguidas numa temporada e bateu o recorde histórico das temporadas de beisebol. E assim é a nossa vida profissional. Você contrata uma pessoa, se você fizer uma avaliação correta de competências e colocá-la para executar o que ela faz de melhor, o desempenho de toda a organização, de todo o departamento vai ser melhor. A pergunta é, será que você não está podando um colaborador seu? Será que você não está limitando ele? Esse é o Nossa, desafio. Sandra, quanta coisa legal. Mas olha, vamos deixar para o próximo vídeo para a gente poder conversar mais, que tem muitas possibilidades ainda de trazermos aí de conhecimento para para a nossa audiência. Muito obrigada, Sandro. Ok, obrigado, Luciana. Até mais. E você que nos acompanha, seja você como pessoa física, pessoa jurídica ou profissional que está à frente dos processos, reflita sobre isso que nós colocamos, sobre a importância de estarmos utilizando todos os recursos disponíveis hoje. Realmente olhando com uma outra lente o momento que nós vivemos hoje, em que temos tantos recursos disponíveis e que podemos gerar muito mais resultado. Até o próximo vídeo. Até mais. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. I'm just a little girl lost in the moment. I'm so scared, but I don't show it. I can't figure it out. It's bringing me down, I know. I've got to let it go.